Imagine-se preso em uma cela escura, fria e úmida, longe de tudo e de todos, com as mãos acorrentadas e a incerteza da própria vida. Qual seria sua última mensagem ao mundo? Para muitos, esse seria um momento de desespero, mas para o apóstolo Paulo esse foi o cenário perfeito para escrever uma das cartas mais poderosas e profundas de toda a história cristã, a Carta aos Efésios. Neste vídeo do nosso canal Mundo do Saber, local onde a fé encontra o entendimento, você vai descobrir a impressionante história por trás dessa carta e como as palavras de Paulo, escritas há quase 2000 anos, ainda falam diretamente ao nosso coração hoje. Vamos explorar o contexto da cidade de Éfeso, os desafios espirituais enfrentados pela igreja primitiva e as revelações espirituais contidas nessa carta que continua mudando vidas. Fique comigo até o final porque, além de conhecer detalhes históricos e espirituais, você vai aprender como aplicar as lições de Efésios na sua caminhada de fé e descobrir por que essa carta é considerada uma das mais belas declarações sobre a identidade e unidade do cristão em Cristo. Antes de começar, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você não perde nenhum conteúdo que a gente prepara com tanto carinho e responsabilidade bíblica para edificar a sua vida. Vamos juntos desvendar esse tesouro espiritual. O cenário de Éfeso e o mundo antigo. Para entender o verdadeiro impacto da carta aos Efésios, precisamos primeiro voltar no tempo e imaginar o cenário onde tudo aconteceu. O mundo do primeiro século era completamente dominado pelo Império Romano. Esse domínio não era apenas militar e político, mas também cultural e religioso. A chamada Pax Romana, um período de relativa paz imposta pelo Império, permitia a circulação de ideias, mercadorias e pessoas por vastas regiões do mundo conhecido. Dentro desse ambiente controlado e muitas vezes hostil para novas crenças, surgia o cristianismo, uma fé que logo se mostraria revolucionária e subversiva diante das práticas da época. No meio desse vasto império estava a cidade de Éfeso, localizada na Ásia Menor, região onde hoje está a Turquia. Éfeso era muito mais do que uma cidade comercial. Seu porto era um dos mais movimentados da região e suas estradas ligavam diversas cidades importantes. Mas não era só sua localização estratégica que a tornava especial. Éfeso era também um centro cultural e religioso muito influente, abrigando o majestoso templo de Ártemis, também conhecida como Diana pelos romanos. Esse templo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo e atraía peregrinos, comerciantes e sacerdotes de todas as partes. A espiritualidade em Éfeso, no entanto, não era voltada ao Deus de Israel, mas a uma série de práticas pagãs. O culto a Ártemis envolvia rituais que misturavam idolatria, feitiçaria e práticas ocultas. Além disso, a cidade era marcada por uma atmosfera carregada de crenças supersticiosas, amuletos e livros de magia. Essa cultura profundamente pagã fazia com que qualquer mensagem que falasse de um Deus único e santo fosse encarada com desconfiança e até hostilidade. Era nesse ambiente que Paulo, o apóstolo missionário, decidiu pregar o evangelho e plantar uma igreja. A chegada de Paulo a Éfeso foi um marco não apenas para a cidade, mas para toda a história do cristianismo primitivo. Ele não chegou com exércitos, riquezas ou status social, mas com a palavra de Deus e a coragem de um homem que havia sido transformado pela graça divina. Sua pregação começou de forma discreta, nas sinagogas e praças públicas, mas rapidamente ganhou força. Os relatos bíblicos no livro de Atos mostram que sinais, curas e conversões começaram a acontecer, chamando a atenção da população e das autoridades religiosas locais. A resistência não demorou a aparecer. Os comerciantes de ídolos e amuletos viram suas vendas cair quando muitos deixaram de acreditar nos antigos deuses e passaram a seguir a Cristo. Isso causou um grande tumulto em Éfeso, e Paulo precisou enfrentar perseguições e ameaças constantes. Ainda assim, ele permaneceu na cidade por cerca de 3 anos, ensinando, evangelizando e fortalecendo os cristãos que começavam a se reunir para estudar as Escrituras e adorar o verdadeiro Deus.
É importante destacar que Éfeso era mais do que um centro de idolatria. Ela também era um lugar onde ideias novas circulavam e onde muitas pessoas estavam cansadas dos deuses silenciosos que não respondiam suas orações. Esse ambiente de busca espiritual foi, de certa forma, propício para que a mensagem do Evangelho se espalhasse, mesmo diante das dificuldades. A força da igreja em Éfeso seria tão significativa que mais tarde Jesus dedicaria uma das 7 cartas do Apocalipse a ela. Esse contexto ajuda a explicar a profundidade e a urgência da carta aos Efésios. Paulo não escrevia a uma igreja tranquila e acomodada, mas a um grupo de cristãos cercados por desafios espirituais e perseguições. A carta trazia não apenas orientações doutrinárias, mas palavras de encorajamento e advertência. Ela seria, para os irmãos de Éfeso, um manual de resistência espiritual e de afirmação da nova identidade que tinham em Cristo Jesus. Ao entender esse cenário, fica claro por que a carta de Paulo é tão relevante até hoje. Vivemos em tempos onde, assim como em Éfeso, muitos são seduzidos por falsas crenças, espiritualidades distorcidas e promessas vazias. Assim como aqueles primeiros cristãos, também somos chamados a permanecer firmes na fé e a proclamar a verdade, mesmo quando ela se choca com a cultura ao nosso redor. Éfeso nos ensina que onde o Evangelho chega, ele transforma vidas, sociedades e corações, e essa história continua se repetindo até hoje. Paulo, o homem e a missão. Falar da carta aos Efésios é impossível sem antes entender quem era Paulo e por que sua história é tão fascinante. Ele não nasceu apóstolo, tampouco começou sua vida como um seguidor de Cristo. Pelo contrário, Saulo de Tarso, como era chamado antes de sua conversão, foi um dos maiores perseguidores da igreja primitiva. Fariseu rigoroso e zeloso pela lei judaica, ele via os cristãos como uma ameaça à tradição religiosa e fez de tudo para silenciá-los. Poucos personagens bíblicos viveram uma transformação tão radical quanto a de Paulo. A mudança começou em uma viagem para Damasco. Enquanto seguia para prender cristãos, ele teve um encontro sobrenatural com Jesus ressuscitado. Uma luz intensa o envolveu e ele ouviu a voz do próprio Senhor perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Esse momento não apenas interrompeu sua missão de perseguição, mas mudou para sempre o rumo da sua vida. A partir dali, Saulo se tornaria Paulo, o maior missionário da história cristã, e passaria a anunciar aquele a quem antes tentava destruir. Paulo não pregava apenas para judeus. Ele foi chamado de maneira específica para levar o evangelho aos gentios, povos não judeus que viviam afastados das tradições de Israel. Essa missão, dada diretamente por Deus, não seria nada fácil. Ele enfrentaria resistência, perseguições, prisões e até mesmo naufrágios em suas viagens. Mas nada disso impediu Paulo de obedecer ao chamado e se tornar uma referência para todas as gerações de cristãos. Uma das cidades mais importantes para o ministério de Paulo foi Éfeso. Ele chegou lá durante sua 3ª viagem missionária e logo percebeu o potencial espiritual daquele lugar. Sabia que, se o evangelho ganhasse espaço ali, ele se espalharia para outras regiões da Ásia Menor. Por isso, dedicou-se intensamente à evangelização da cidade. Ficou em Éfeso por cerca de 3 anos, mais tempo do que permaneceu em qualquer outro lugar, e nesse período fundou e consolidou a igreja, que mais tarde receberia a famosa carta. Durante sua estadia em Éfeso, Paulo realizou milagres que chamaram a atenção da população. Segundo o livro de Atos, até lenços e aventais que ele tocava eram levados aos enfermos e os curavam. Essas manifestações sobrenaturais foram importantes para confirmar a autoridade espiritual de Paulo e para mostrar que o poder de Deus era maior do que qualquer feitiçaria ou culto pagão praticado na cidade. Naturalmente, isso incomodou muitos líderes religiosos e comerciantes locais. As perseguições foram inevitáveis. Os fabricantes de ídolos, que tinham em Ártemis sua fonte de lucro, organizaram protestos contra Paulo. Em uma ocasião, a cidade inteira se reuniu no teatro de Éfeso, gritando em defesa da deusa
e pedindo a expulsão de Paulo e seus companheiros. Mesmo diante de tamanha oposição, Paulo permaneceu firme. Ele sabia que sua missão não era popular, mas necessária, e que o evangelho precisava alcançar até mesmo os lugares mais resistentes. A coragem de Paulo vinha de sua profunda experiência com Cristo. Ele não falava de algo que ouvira de outros, mas daquilo que vivera. Sabia que, se Deus o resgatara de sua antiga vida de perseguição e dureza, também poderia transformar qualquer outro coração, mesmo na cidade mais pagã do império. Esse senso de propósito e urgência fazia com que Paulo não perdesse tempo e aproveitasse cada oportunidade para ensinar e encorajar os novos convertidos. Ao ser preso em Roma, Paulo sabia que o futuro era incerto. Preso, acorrentado e aguardando julgamento diante de César, ele poderia ter se rendido ao desânimo. Mas, ao contrário, decidiu continuar sua missão de outra forma, escrevendo cartas. E foi nesse cenário de sofrimento e isolamento que ele escreveu a Carta aos Efésios. Não uma carta de lamento, mas de esperança, revelação e ensinamentos preciosos que séculos depois continuam transformando vidas. A mensagem de Efésios: identidade em Cristo. Quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, seu coração estava cheio de gratidão e preocupação. Ele sabia que a igreja de Éfeso enfrentava desafios constantes em um ambiente espiritualmente hostil. Por isso, ele fez questão de começar a carta lembrando aos cristãos quem eles eram em Cristo. Um dos temas centrais da carta é exatamente esse: a identidade do cristão. Paulo queria que aqueles irmãos, cercados por pressões culturais e religiosas, jamais se esquecessem de que haviam sido escolhidos, resgatados e adotados por Deus. Desde as primeiras linhas, Paulo afirma que aqueles que estavam em Cristo eram abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Ele os chama de santos e fiéis, destacando que a vida cristã não é definida pelas circunstâncias externas, mas pela posição espiritual que o crente ocupa em Deus. Essa era uma mensagem poderosa para uma igreja cercada por templos pagãos e idolatria, pois reafirmava que, apesar das dificuldades, eles pertenciam ao Senhor dos céus e da terra. Outro aspecto marcante da carta é a revelação do plano de Deus para unir judeus e gentios em um só corpo, a igreja. Em um mundo onde a divisão entre esses dois grupos era profunda, Paulo prega a reconciliação por meio de Cristo. Ele explica que antes, os gentios estavam afastados das promessas de Deus, mas que agora, pelo sangue de Jesus, haviam sido aproximados. Essa era uma mensagem revolucionária que quebrava barreiras culturais e religiosas, criando uma nova comunidade baseada na fé e no amor. Paulo usa a imagem do corpo para ilustrar a unidade dos cristãos. Ele ensina que Cristo é a cabeça da igreja e que todos os salvos são membros desse corpo espiritual, cada um com seu papel, seus dons e responsabilidades. Esse conceito reforça a importância da comunhão e da colaboração dentro da igreja, onde todos devem trabalhar juntos para o crescimento do reino de Deus. A carta aos Efésios nos mostra que a fé cristã nunca foi feita para ser vivida de forma isolada, mas em unidade. Além da identidade coletiva, Paulo também fala sobre a transformação individual que ocorre na vida de quem se entrega a Cristo. Ele lembra que todos, antes, estavam mortos em seus delitos e pecados, mas que Deus, por sua grande misericórdia, trouxe vida a esses corações antes endurecidos. Essa mudança não é apenas moral, mas espiritual. O cristão não vive mais para agradar ao mundo, mas para glorificar a Deus em todas as áreas da sua vida. Um dos versículos mais conhecidos de Efésios está no capítulo 2, quando Paulo afirma que somos salvos pela graça, mediante a fé, e que isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Ele deixa claro que a salvação não é conquistada por obras ou méritos humanos, mas é um presente divino. Essa verdade libertadora confortava os cristãos de Éfeso, que viviam rodeados por religiões baseadas em sacrifícios e superstições, e continua sendo uma mensagem atual e necessária. Paulo também exorta os irmãos a viverem de maneira digna da vocação que receberam. Isso significa abandonar as práticas antigas, os comportamentos destrutivos
e abraçar uma nova conduta, guiada pelo Espírito Santo. Ele ensina sobre perdão, paciência, mansidão e amor, valores que deveriam marcar o comportamento dos cristãos em meio a uma sociedade corrompida. O apóstolo deixa claro que, enquanto vivem neste mundo, os cristãos são chamados a refletir a luz de Cristo. Por fim, Paulo conclui essa parte da carta orando pelos cristãos de Éfeso. Ele pede para que sejam fortalecidos no homem interior, que conheçam o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, e que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Essa oração resume o desejo de Paulo, que os cristãos não apenas soubessem quem eram, mas vivessem de acordo com essa identidade. Essa mensagem continua válida hoje, lembrando-nos de que, em Cristo, somos muito mais do que o mundo tenta nos fazer acreditar. Batalha espiritual e a armadura de Deus. Depois de ensinar sobre identidade e unidade em Cristo, Paulo aborda um tema vital para a vida cristã: a batalha espiritual. Ele sabia como ninguém que os cristãos de Éfeso enfrentavam não apenas perseguições físicas e sociais, mas também um combate invisível contra forças malignas. Ao escrever sobre isso, Paulo nos revela que, além do mundo material, existe uma realidade espiritual onde se travam batalhas decisivas e que todo cristão faz parte desse confronto, goste ou não. A cidade de Éfeso, cercada por feitiçaria, idolatria e cultos pagãos, era um campo espiritual tenso. Os novos cristãos precisavam aprender que, ao aceitarem a fé em Cristo, não apenas mudavam de religião, mas também passavam a ser alvos de forças espirituais contrárias. Paulo então descreve de maneira clara quem são esses inimigos. Ele diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Essa declaração não era apenas teológica, mas um alerta prático para a igreja primitiva e para nós hoje. Para enfrentar essa batalha invisível, Paulo apresenta a famosa armadura de Deus. Ele utiliza a imagem de um soldado romano, bem conhecido naquela época, para ilustrar as ferramentas espirituais que todo cristão precisa vestir diariamente. Cada peça dessa armadura possui um significado profundo e representa atitudes e valores indispensáveis para quem deseja resistir ao mal e permanecer firme na fé. A primeira peça é o cinturão da verdade. Assim como o cinto do soldado romano mantinha toda a armadura no lugar, a verdade deve sustentar a vida cristã. Em tempos de mentiras e relativismo, viver de acordo com a verdade de Deus é a base para não cair nas armadilhas do inimigo. Logo em seguida, Paulo fala da couraça, da justiça, que protege o coração. Ela simboliza a vida reta diante de Deus e dos homens, pois sem justiça pessoal, o cristão fica vulnerável aos ataques do mal. Os calçados do Evangelho da Paz são outra peça fundamental. Eles representam a prontidão para anunciar a mensagem de Cristo e caminhar em meio às adversidades, sem perder a paz interior. Em um mundo conturbado e violento, manter-se calmo e seguro na missão que Deus confiou é um testemunho poderoso. Depois, Paulo menciona o escudo da fé, capaz de apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé não elimina os ataques, mas impede que eles nos destruam. O capacete da salvação protege a mente do cristão contra as dúvidas e pensamentos destrutivos. Ele lembra ao crente de sua posição em Cristo e de sua esperança eterna. Por fim, Paulo fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a única arma ofensiva da armadura. Com ela, o cristão não apenas se defende, mas também avança contra as trevas, proclamando a verdade e libertando vidas. Além da armadura, Paulo ensina sobre a importância da oração constante. Ele orienta os cristãos a orarem em todo o tempo, com perseverança, intercedendo por todos os santos. A oração é o elo que conecta o cristão ao poder divino e o fortalece na batalha. Sem ela, toda a armadura perde sua eficácia. Por isso, a vida de oração era essencial para os cristãos de Éfeso e continua sendo para nós hoje. Ao descrever essa armadura, Paulo não estava apenas usando metáforas bonitas, mas oferecendo instruções práticas para sobreviver e vencer em um ambiente espiritualmente hostil.
Ele queria que a igreja permanecesse de pé, mesmo diante das dificuldades. Essa mensagem atravessa os séculos e alcança os nossos dias, onde enfrentamos desafios espirituais diários e precisamos, mais do que nunca, nos revestir da armadura de Deus para não sucumbir diante das pressões deste mundo. A relevância de Efésios para os cristãos de hoje. Depois de conhecer a história, o contexto e as mensagens profundas contidas na carta aos Efésios, é impossível não refletir sobre a relevância desse texto para os dias atuais. Embora tenha sido escrita há quase 2000 anos, a carta carrega orientações e princípios que continuam extremamente atuais para a igreja moderna e para todo cristão que deseja viver de forma coerente com a sua fé. Paulo, de maneira surpreendente, antecipou desafios que ainda enfrentamos no século XXI. Vivemos tempos em que a identidade cristã é constantemente desafiada. Assim como os efésios precisavam reafirmar quem eram em meio a uma sociedade pagã e cheia de influências espirituais contrárias, hoje também somos pressionados por valores e filosofias que tentam desfigurar nossa fé. Redes sociais, ideologias, pressões culturais e falsas espiritualidades competem para moldar nossa maneira de viver e crer. Por isso, a mensagem de Efésios sobre identidade em Cristo é tão necessária. Saber quem somos em Deus é o que nos mantém firmes em tempos incertos. Outro ponto de relevância é a unidade. Paulo reforçou a importância da igreja como um corpo, onde cada membro possui um papel indispensável. Em tempos de divisão, onde até dentro das igrejas há conflitos e separações, a carta nos lembra de que somos chamados à unidade, à comunhão e ao respeito mútuo. A igreja não é um lugar de competição, mas de cooperação, onde dons e talentos se complementam para o avanço do reino de Deus. O ensino sobre batalha espiritual também permanece urgente. Embora hoje não convivamos com templos de deuses pagãos como os efésios, as batalhas invisíveis continuam acontecendo. Depressão, ansiedade, vícios, conflitos familiares e tentações diárias são formas modernas de ataque espiritual. Paulo nos mostra que a solução não está em recursos humanos, mas no fortalecimento espiritual por meio da oração, da palavra de Deus e do revestimento diário da armadura celestial. Além disso, Efésios nos ensina sobre o valor da oração comunitária e intercessora. Em um mundo marcado pelo individualismo, a carta nos convida a olhar para o outro, orar pelos irmãos e sustentar espiritualmente aqueles que enfrentam lutas. Essa prática cria um ambiente de apoio, cura e fortalecimento espiritual dentro das igrejas e famílias. Ela faz com que ninguém lute sozinho, exatamente como Paulo orientou a igreja de Éfeso. Outro aspecto relevante é o chamado à transformação pessoal. Paulo deixa claro que o cristão precisa abandonar a velha natureza e viver de forma renovada, guiado pelo Espírito Santo. Essa mensagem combate a superficialidade da fé moderna e convida cada um de nós a cultivar um caráter compatível com os princípios de Deus. Integridade, amor, perdão e humildade são valores que nunca saem de moda e que a carta aos Efésios reafirma com sabedoria. Por fim, Efésios nos aponta para a esperança eterna. Paulo termina a carta com palavras de encorajamento, lembrando que, independentemente das dificuldades enfrentadas, há uma promessa de vitória e plenitude em Cristo. Essa esperança é o que mantém o cristão firme em meio às tribulações e o motiva a prosseguir, sabendo que sua história não termina aqui, mas na eternidade junto ao Senhor. Que ao estudar essa carta, você também possa ser fortalecido na fé, renovado em sua identidade espiritual e motivado a viver de forma digna do chamado que recebeu. Assim como os cristãos de Éfeso, somos desafiados a permanecer firmes, combater o bom combate e proclamar a verdade de Cristo em meio a uma geração carente de sentido e esperança. A palavra de Deus é viva e sua mensagem continua ecoando através dos séculos. Chegamos ao final dessa jornada incrível pela história e pelas lições eternas da carta aos Efésios. Se você ficou até aqui, saiba que isso não foi por acaso. Deus tem falado ao seu coração, e eu tenho certeza de que muitas dessas mensagens
tocaram áreas da sua vida que precisavam ser fortalecidas, renovadas e realinhadas com a vontade de nosso Senhor. Assim como aqueles primeiros cristãos de Éfeso, também enfrentamos desafios diários para manter a nossa identidade espiritual e permanecer firmes em meio a um mundo cada vez mais confuso e hostil à verdade. Hoje vimos que não estamos sozinhos nessa caminhada. O mesmo Senhor que sustentou a igreja primitiva, que fortaleceu Paulo em suas prisões e que orientou os cristãos em meio a perseguições, é o mesmo que continua conosco. Sua palavra permanece viva e a mensagem de Efésios continua ecoando nos corações dos que desejam viver a plenitude de Cristo e experimentar a verdadeira paz e unidade que só Ele pode proporcionar. Se esse conteúdo falou ao seu coração, eu quero te convidar a se inscrever agora no canal Mundo do Saber. Aqui, a fé encontra o entendimento e 3 vezes por semana temos vídeos que vão edificar a sua vida, esclarecer as Escrituras e fortalecer sua caminhada espiritual. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E aproveite para compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que também precisa ouvir essa mensagem. E se você quiser continuar mergulhando nos mistérios e lições profundas da Palavra de Deus, já deixa anotado aí. O próximo vídeo que você precisa assistir é como Pilatos viu Jesus no julgamento final. Nele vamos explorar uma das cenas mais impactantes do Novo Testamento e descobrir o que a atitude de Pilatos nos revela sobre nossas próprias escolhas e sobre a maneira como o mundo enxerga Jesus. Um conteúdo surpreendente que vai te fazer refletir e repensar sua postura diante de Cristo. O link para esse vídeo está aqui na descrição e também no card aqui na tela. Não deixe de assistir, porque ele complementa perfeitamente tudo o que falamos hoje sobre identidade, decisão e fidelidade espiritual. E antes de sair, deixa aqui nos comentários qual trecho da carta aos Efésios mais falou com você. Ou qual lição você vai levar para a sua vida a partir de agora. Eu vou amar ler o seu comentário e interagir com você por lá. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família, que a plenitude de Cristo preencha o seu coração e que você viva todos os dias com a certeza de que faz parte desse corpo, dessa igreja viva e santa, chamada para brilhar em meio às trevas. Te espero no próximo vídeo. Até lá!